audaz que nos enche de pleno gozo e paz, para ricos nos fazer de esperança. Leitura bíblica do dia 18 de fevereiro. Levítico, capítulos 6 e 7, Marcos, capítulo 3, versículos 7 a 30, Salmo 37, versículos 1 a 11, Provérbios, capítulo 10, versículos 13 e 4, e a música A Uma Só Voz. E vamos começar aqui com Levítico, capítulo 6. E a música que toca é A Uma Só Voz. Bom dia a todos. Jesus é o nosso Senhor. E comecemos a nossa leitura agora. O Senhor falou a Moisés dizendo: se uma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, negando ao seu próximo o que este lhe deu em depósito ou como penhor, ou se roubar, ou tiver usado de extorsão para com o seu próximo, ou, se tendo achado um objeto perdido, negar com falso juramento que o achou, ou fizer alguma outra coisa de todas em que se costuma pecar. Será, pois, que, tendo pecado e ficado culpado, essa pessoa restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, restituirá por inteiro, e a isso ainda acrescentará a quinta parte, entregará isso àquele a quem pertence no dia em que trouxer a oferta pela culpa, e por sua oferta pela culpa trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, devidamente avaliado para a oferta pela culpa. Trará o carneiro ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação por essa pessoa diante do Senhor, e ela será perdoada de qualquer dessas coisas que fez e que a tornou culpada. O Senhor disse a Moisés: ordene a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar nunca poderá ser apagado. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a colocará ao lado do altar. Depois despirá as suas vestes e porá outras roupas, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar puro. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Esta é a lei a respeito da oferta de cereais. Os filhos de Arão a oferecerão diante do Senhor, diante do altar. Um dos sacerdotes pegará um punhado da melhor farinha da oferta de cereais, com seu azeite e todo o incenso que está sobre a oferta de cereais, e o queimará sobre o altar, como porção memorial de aroma agradável ao Senhor. O restante da oferta Arão e seus filhos comerão. Deve ser comido sem fermento em lugar santo, no pátio da tenda do encontro o comerão. Isso não poderá ser preparado com fermento. É a porção das minhas ofertas queimadas que dei aos sacerdotes. Coisa santíssima é, como a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Todos os homens que são descendentes de Arão podem comer da oferta de cereais. Estatuto perpétuo será para as gerações de vocês dentre as ofertas queimadas do Senhor. Tudo que tocar nelas será santo. O Senhor disse a Moisés: esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que aquele for ungido: 2 litros da melhor farinha pela oferta contínua de cereais. Metade dela será oferecida pela manhã, e a outra metade à tarde.
será feita numa assadeira com azeite. Traga-a bem amassada. Em pedaços cozidos você trará a oferta de cereais de aroma agradável ao Senhor. Também o sacerdote que entre os filhos de Arão for ungido em seu lugar fará o mesmo. Por estatuto perpétuo será de todo queimada ao Senhor. Assim toda a oferta de cereais trazida por um sacerdote será totalmente queimada, não poderá ser comida. O Senhor disse a Moisés: fale a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei a respeito da oferta pelo pecado. O animal que é oferta pelo pecado será morto no lugar onde são mortos os animais oferecidos em holocausto diante do Senhor. Coisa santíssima é. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá. No lugar santo se comerá, no pátio da tenda do encontro. Tudo que tocar a carne da oferta será santo. Se alguém aspergir desse sangue sobre a sua roupa, você terá de lavar aquilo sobre que o sangue caiu no lugar santo, e o vaso de barro em que a carne for cozida será quebrado. Porém, se for cozida num vaso de bronze, o vaso deverá ser esfregado e lavado com água. Somente os homens da linhagem sacerdotal poderão comer dessa carne. Coisa santíssima é. Porém, não se comerá nenhuma oferta pelo pecado, cujo sangue se traz à tenda do encontro, para fazer expiação no santuário. Esta terá de ser queimada no fogo. Amém. Prossigamos ao capítulo 7 de Levítico. Esta é a lei a respeito da oferta pela culpa. Coisa santíssima é. O animal que a oferta pelo pecado será morto no lugar onde são mortos os animais oferecidos em holocausto, e o seu sangue será aspergido sobre o altar ao redor. Dessa oferta se oferecerá toda a gordura, a cauda e a gordura que sobre as entranhas também. Repetirei versículo 3. Dessa oferta se oferecerá toda a gordura, a cauda e a gordura que cobre as entranhas. Corrigindo, não é sobre as entranhas, é que cobre. Dessa oferta se oferecerá toda a gordura, a cauda e a gordura que cobre as entranhas, também ambos os rins e a gordura que está sobre eles junto aos lombos, e a membrana sobre o fígado, que deve ser tirada com os rins. O sacerdote o queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor. É oferta pela culpa. Todos os homens da linhagem sacerdotal podem comer dela. No lugar santo se comerá. Coisa santíssima é. Como a oferta pelo pecado, assim será a oferta pela culpa. Uma única lei haverá para elas. Será do sacerdote que com ela fizer expiação. O sacerdote que oferecer holocausto de alguém terá o couro do holocausto que oferece. Também toda a oferta de cereais que for assada no forno ou que se preparar na frigideira e na assadeira será do sacerdote que a oferece. Toda a oferta de cereais amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão. Cada um receberá a sua parte. Esta é a lei a respeito das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Senhor. Se fizer por ação de graças, com a oferta de ação de graças, trará bolos sem fermento, amassados com azeite, pãezinhos sem fermento, bem finos e untados com azeite, e bolos feitos com a melhor farinha, bem amassados com azeite. Com os bolos trará, por sua oferta, pão levedado, com o sacrifício de sua oferta pacífica, por ações de graça. E de toda a oferta trará um bolo por oferta ao Senhor, que será do sacerdote que aspergir o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de ação de graças da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até a manhã seguinte. E, se o sacrifício da oferta de alguém for voto ou oferta voluntária, no dia em que ofereceu o seu sacrifício se comerá, e o que dele ficar também poderá ser comido no dia seguinte. Porém, o que ainda restar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado. Se da carne do sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia,
aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será atribuído o sacrifício. Coisa abominável será, e a pessoa que dela comer levará a sua iniquidade. A carne que tocar alguma coisa impura não se comerá, será queimada. Quem estiver puro poderá comer a carne do sacrifício. Porém, se alguma pessoa tendo sobre si impureza comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, será eliminado do meio do seu povo. Se uma pessoa tocar alguma coisa impura, como impureza humana ou um animal impuro ou qualquer impureza abominável, e comer da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, será eliminada do meio do seu povo. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo: não comam gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra. A gordura do animal que morre por si mesmo e do animal que é dilacerado por feras podem servir para qualquer outro uso, mas de maneira nenhuma poderá ser comida. Quem comer a gordura do animal, do qual se trouxer ao Senhor oferta queimada, será eliminado do meio do seu povo. Não comam sangue em qualquer das suas habitações, quer seja sangue de aves, quer seja sangue de gado. Toda pessoa que comer algum sangue será eliminada do meio do seu povo. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo: quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará sua oferta ao Senhor do seu sacrifício pacífico. Trará por suas próprias mãos as ofertas queimadas do Senhor. Trará a gordura do peito com o peito, para movê-lo por oferta movida diante do Senhor. O sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a coxa direita vocês deverão dar ao sacerdote como oferta tirada dos sacrifícios pacíficos que vocês oferecem. Aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a coxa direita por sua porção. Porque tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, o peito que é movido e a coxa da oferta, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, por direito perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, no dia em que foram apresentadas para oficiarem, no dia em que foram apresentados, referindo-se aos filhos de Arão, não é a oferta. Repetirei versículo 35. Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, no dia em que foram apresentados para oficiarem como sacerdotes ao Senhor. Isto é o que o Senhor ordenou que os filhos de Israel dessem a eles no dia em que os ungiu. Estatuto perpétuo é de geração em geração. Esta é a lei a respeito do holocausto, da oferta de cereais, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da consagração e do sacrifício pacífico, que o Senhor ordenou a Moisés no monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Jesus é o Senhor. Deus Pai é viva e eficaz, mas que espada cortante de 2 gumes penetrantes no espírito e alma. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz, e que o seu direito brilhe como o sol no meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Deixe a ira, abandone o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados,
mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirão os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam e não os encontrará. Mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Salmo 37, 1 a 11. Filho e nele tenhamos vida, conforme a palavra escrita e viva. Se com sede estamos, a Cristo vamos e dele bebamos. Como disse o Senhor, rios d'água viva fluirão do interior. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a avidez dos ímpios. Quem trabalha com a mão ociosa fica pobre, mas o que trabalha com diligência enriquece. Provérbios 10, versículos 13 e 4. Amém. Marcos 3, a partir do versículo de número 7 até o versículo 30. Vamos lá. Jesus se retirou com seus discípulos para o mar. Uma grande multidão o seguia. Eram pessoas que tinham vindo da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, porque ouviam falar das coisas que Jesus fazia. Então, recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o apertarem, pois curava muitas pessoas, de modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, a fim de poderem tocar nele. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: "Você é o Filho de Deus!" Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então Jesus foi para casa e outra vez se ajuntou uma multidão, de tal modo que nem podiam comer. E, quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam: está fora de si. Os escribas, que tinham vindo de Jerusalém, diziam: ele está possuído de Belzebu, ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir. É o seu fim. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. Em verdade lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Jesus disse isto porque diziam: está possuído de um espírito imundo. Amém? Com essa porção de Marcos 3, 7 a 30, concluímos a leitura de hoje e vamos ouvir a canção A Uma Só Voz.
Jesus é o Senhor, amém. Toda palavra, pois, que outrora escrita foi, para nossa instrução, foi registrada então, visando pela mansidão e também consolação. Na palavra da perseverança, tenhamos esperança, sabendo isto, porém, que nenhuma profecia da Escritura provém de humana invenção e nem tem particular interpretação, mas homens santos, movidos por Deus falando, divinamente inspirados, e tudo assim foi registrado. Ora, o Deus paciente, além disso benevolente, nos conceda nele mutuamente o mesmo sentimento entre nós em amor, segundo Jesus Cristo, o Senhor. E unânimes negando eu, a uma voz louvemos a Deus, ao Eterno adoremos nós, concordemente em uma só voz. Pai de nosso Salvador, também nosso Pai de amor, e nós acolhamos, irmãos, uns aos outros em plena união, como Cristo nos acolheu em amor pra glória de Deus. Deus Pai é viva e eficaz, mais que espada cortante de 2 gumes penetrantes, no espírito e alma faz cisão, nas juntas e medulas divisão, discerne as intenções e propósitos dos corações. Louvemos ao Deus de amor, que desde a eternidade nos predestinou, seu unigênito nos doou, e nele suas promessas confirmou. Deus da confiança audaz, que nos enche de pleno gozo e paz, para ricos nos fazer de esperança no espírito de poder. O que foi soprado, foi falado e também registrado, e é útil para instrução, bem como para repreensão, para a correção e educação na justiça e retidão, a fim de o homem habilitar para esse a Deus expressar. O que escrito foi gera a fé, para crermos que Jesus de Deus o Filho é, e nele tenhamos vida, conforme a palavra escrita e viva. Se com sede estamos, a Cristo vamos e dele bebamos. Como disse o Senhor, rios d'água viva fluíram do interior. Como disse o Senhor, rios d'água viva fluíram do interior.